Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. O objetivo aqui é fornecer para vocês um mini curso para que vocês entendam sobre o que é o Scrum e como ele funciona. Esse mini curso foi muito pedido no Instagram e eu resolvi disponibilizar para todos vocês que estão buscando conhecimento e se capacitarem para o mercado, que tem buscado cada vez mais por profissionais com conhecimento em agilidade. Esse será o primeiro vídeo de uma sequência de aulas sobre o tema. Então vamos lá? O que você vai aprender aqui? Eu vou falar um pouquinho sobre a definição do Scrum e os principais conceitos. Você vai descobrir como que o Scrum funciona na prática e quais são seus valores e pilares. Você vai aprender sobre a estrutura básica de uma equipe Scrum e descobrir como cada papel é importante para garantir que o projeto seja bem sucedido. Você vai aprender também sobre quais são os eventos, ou reuniões, que são fundamentais para garantir a transparência, a inspeção e a adaptação do processo de desenvolvimento. Você vai entender quais são os artefatos, ou ferramentas que são fundamentais para garantir qualidade do trabalho realizado. Eu queria deixar claro aqui que tudo que será falado vai ter um embasamento no Scrum Guide, que é a maior referência em Scrum. Que é um guia, feito pelos próprios criadores do Scrum. Então, bora avançar, pessoal. O que é o Scrum? Bom, esse termo veio do rugby, que é um esporte coletivo que é originário da Inglaterra. O termo Scrum no rugby, ele significa um momento onde os jogadores dos times se unem para reiniciar uma partida. A analogia é interessante porque nesse momento você vê todos os jogadores reunidos com um objetivo único, que é a posse da bola. Diferente de um esporte, que é como uma corrida de bastão, por exemplo, onde cada jogador tem que esperar o outro terminar um percurso para finalmente começar a sua atividade ali. Bom, mas isso é somente uma curiosidade, pessoal. De uma maneira bem simples, o Scrum ele é uma abordagem leve para você gerenciar projetos. E ele é formado por um time multidisciplinar no qual as pessoas elas possuem papéis determinados e responsabilidades definidas. Ele é suportado por algumas reuniões ou eventos, que irei detalhar cada um deles mais para frente. E o Scrum ele tem algumas ferramentas, que são os artefatos. Bom, pessoal, aqui eu quis dar um apanhado geral, um overview do que é a abordagem de gerenciar, essa abordagem ágil de gerenciar projetos. Depois a gente vai entrar no detalhe sobre cada um dos tópicos. Então vamos lá para a definição de acordo com o guia Scrum, de acordo com o Scrum Guide. Ele diz que o Scrum ele é um framework dentro do qual as pessoas podem tratar e resolver problemas complexos e adaptativos enquanto de maneira produtiva e criativamente entregam produtos com mais alto valor possível. Eu destaco aqui que, ao contrário do que muita gente pensa e diz por aí, o Scrum ele não é um método, ele é um framework. E o que quer dizer isso? Qual que é a diferença? É que o método ele te entrega um passo a passo, como, por exemplo, uma receita para o preparo de um bolo. Já o framework ele é uma estrutura dentro da qual você pode usar diversos métodos e ferramentas, ou seja, ele é uma estrutura mais aberta. E aí você pode usar o Scrum com Kanban, por exemplo. E como que o Scrum surgiu? O Scrum ele surgiu porque a tecnologia evoluiu e os métodos tradicionais de gestão eles não conseguiam lidar de maneira adequada com projetos de desenvolvimento de software. Na época era comum todos os projetos seguirem as práticas do PMI, que é a Instituição Internacional de Gestão de Projetos. Acontece que essas práticas denominadas de gestão tradicional passaram a ser criticadas e chamadas de pesada pela excessiva documentação e burocracia para uma indústria de tecnologia. Mas a abordagem tradicional ou cascata, ela funcionava muito bem para boa parte dos projetos, como na construção civil, por exemplo. Porém, não tão bem assim para boa parte dos projetos de software. Então foi aí que na década de 90, um cara que foi piloto de caça no Vietnã se tornou especialista em tecnologia e teve atuação em grandes projetos, como no FBI. Ele criou uma abordagem ágil, também denominada de abordagem leve, para gerenciar projetos de tecnologia. Jeff Sutherland e Kim Schwaber
criar uma forma rápida e eficiente de desenvolver softwares na indústria de tecnologia, o Scrum. Eles lançaram o livro Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Muito bom, por sinal, quem tiver interesse em adquirir, eu super recomendo, vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Bom, mas como falamos em abordagem tradicional e a abordagem ágil, para uma melhor compreensão, a gente vai entender quais são as principais diferenças entre essas duas abordagens de gerenciar projetos. Uma abordagem tradicional versus a ágil. Aqui, pessoal, eu só quero deixar claro que não existe a melhor, e sim aquela que melhor se adapta a cada contexto e a cada projeto ou serviço. Tem gente que fica numa briguinha de que ágil é melhor, mas isso não faz muito sentido. Algumas diferenças, vamos lá. Na abordagem tradicional, é realizado já no início do projeto um planejamento todo detalhado de todo o produto ou serviço. Já na ágil, o planejamento é realizado para que sejam feitas algumas entregas parciais ou incrementais, de maneira iterativa, ou seja, em ciclos curtos que irão se repetindo, tá? Então, aqui não é realizada um planejamento detalhado do projeto como um todo. Na gestão tradicional, existe uma estrutura hierárquica de comando e controle. Já na ágil, não se fala em hierarquia, sim em colaboração do time, cada um com a sua função específica. Na gestão tradicional, o foco varia de acordo com as necessidades da empresa. Já na ágil, o cliente está no centro das decisões, tendo os feedbacks coletados constantemente. A gestão tradicional ela é rígida e baseada em processos pré-definidos. Já na gestão ágil, nós temos uma estrutura aberta, tendo os desenvolvedores, por exemplo, muito mais liberdade para escolher a forma como executa suas atividades, suas tarefas. E por fim, também existe uma diferença na forma de interagir das equipes, sendo na gestão tradicional a interação ela ocorre em alguns momentos específicos. Já na gestão ágil, a interação ela ocorre em todas as etapas. Vamos agora dar um exemplo prático. Imagine que uma equipe recebeu um desafio de lançar um novo aplicativo nos próximos meses. Essa equipe deverá fazer um projeto e, para isso, sendo, portanto, um projeto de software. Vamos supor que essa equipe irá utilizar a gestão tradicional para o desenvolvimento. A primeira coisa que essa equipe deverá fazer é um desenho completo do aplicativo. Depois planejar todas as atividades e tarefas, como design e programação, e executar conforme planejado. Finalmente testar, e pronto, vai para o lançamento. Acontece que nem sempre isso está pronto e no tempo esperado, ou de acordo com as especificações iniciais. Se houve algum problema lá no início no design, somente após toda a etapa de produção é que irá descobrir que algo não estava saindo de acordo com o esperado. Atrasos e estouro do orçamento são comuns em projetos. Além disso, o projeto pode sair conforme planejado, porém, os requisitos e necessidades dos clientes podem mudar. Bom, agora vamos entender como o projeto seria feito utilizando uma abordagem ágil. Ao invés de começar com um desenho detalhado e perfeito do aplicativo final, é realizado um desenho de uma forma mais genérica, a fim de começar a testar com os clientes e ir coletando os feedbacks. Por conta de várias versões e feedbacks dos clientes, você pode ir fazendo mudanças no produto durante o processo, sem ter que fazê-las somente no final, após ter realizado tudo. Nessa abordagem consiste basicamente você começar especificando um pouquinho, coletando os requisitos e construindo um pouquinho. Então, essa primeira versão mínimo do produto viável, ou MVP, o que é planejado no primeiro momento são as primeiras versões, não o projeto como um todo. As preocupações com prazo, custo e qualidade são as mesmas, porém as versões parciais facilitam a gestão da mudança durante o projeto, porque funciona como um termômetro do que o cliente realmente almeja e o que fazer nas etapas seguintes para que a entrega esteja de acordo com as necessidades do usuário. Existe dessa maneira mais flexibilidade e velocidade na resolução dos problemas, o que evita que os erros possam comprometer o resultado final.
Bom, pessoal, hoje vamos ficar por aqui e na próxima aula avançaremos falando sobre os pilares do Scrum. Um abraço e até a próxima! Se você gostou, contribua com a página, curte e se inscreva e compartilhe, se você tiver um amigo que se interessa em Scrum.